Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo da nossa série sobre GPON. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre serviços que podem ser entregues através do GPON. Então, para a gente começar, tá mesmo estilo de sempre, estou com as anotações aqui do lado para, se caso eu esqueça de falar alguma coisa, inclusive faltou um i aqui, ó. Pronto, serviço que pode ser entregue através do GPON. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas topologias de rede, tá? Que poderia ser arquiteturas de rede também. E a gente vai entrar em alguns serviços que são entregues comumente no GPON, como por exemplo PPoE ou IPoE para a internet. Dá até para a gente falar um pouquinho sobre VoIP aqui também em multicast. Então, mas vamos lá. Vamos começar com aquele desenho básico nosso que tem uma OLT conectada na rede PON até uma ONU. Essa OLT se conecta no uplink em algum concentrador, então vamos chamar esse cara aqui de BNG, que é ele que vai dar acesso à internet. Ou BIRAS, ou concentrador, a forma que você preferir chamá-lo. Então, beleza. Então, a gente tem essa estrutura genérica que existe basicamente qualquer estrutura, qualquer rede, né? Por mais que entre a OLT e o BNG pode ter N coisas ali no meio do caminho, sempre vai ter mais ou menos um desenho como esse, uma rede. Já vou entrar um pouquinho sobre topologias, mas vamos lá. Que tipo de serviço eu consigo entregar através da minha rede GPON? A rede GPON, como a gente viu lá na nossa primeira aula, essas redes são chamadas de redes de nova geração, as Next Generation Networks. Por quê? Porque elas fazem com que infraestruturas que eram separadas antigamente conseguem ser entregues através do mesmo meio físico. Então, por exemplo, antigamente eu precisava de uma estrutura para rede de vídeo, uma estrutura para rede de voz, uma estrutura para rede de internet, porque eram infraestruturas totalmente distintas. Por mais que em algum ponto convergisse, ou às vezes nem convergia, então a gente tinha essas estruturas. Com o advento do GPON, a gente fala que essas redes são de nova geração. Por quê? Eu tenho a fibra aqui entre a minha OLT e a minha ONU, e por meio dessa fibra eu consigo entregar mais de um tipo de serviço diferente. Então aqui na minha ONU eu posso entregar internet, um serviço de banda larga, eu consigo entregar um LAN to LAN, eu consigo entregar um serviço de VoIP, eu consigo entregar um serviço de multicast, então IPTV, por exemplo, TV na fibra, enfim, consigo entregar N coisas. E basicamente qualquer coisa que eu consiga encapsular dentro da Ethernet, eu consigo entregar por aqui também. Então, por meio de uma única infraestrutura até o meu cliente, eu consigo entregar mais de um serviço diferente. Isso são as redes de nova geração. E vamos tratar aqui na perspectiva da internet. Quando a gente fala de internet, basicamente a gente faz essa entrega por meio de dois métodos diferentes. Ou a gente faz via PPPoE, ou fazemos via IPoE. Primeiramente, o que significa cada uma dessas siglas, caso alguém não conheça? É o Point-to-Point Protocol over Ethernet, então o protocolo ponto a ponto utilizando-se da internet, e aqui é o protocolo IP, o Internet Protocol over Ethernet. O PPP, quais são as características gerais do PPoE? Ele tem o estabelecimento de sessão. Vai ficar muito grande para escrever. Então a gente estabelece a sessão PPPoE. A gente também tem autenticação, o famoso AAA, né? Autenticação, autorização e accounting. E a gente também tem o malefício dos 8 bytes de MTU, que a gente precisa consumir. Enquanto o IPoE, normalmente a gente faz a entrega via DHCP. E quando a gente consegue uma autenticação por meio de um mecanismo chamado de Circuit ID. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do Circuit ID para a gente poder falar também sobre o PPPoE Plus, que é uma outra forma de se utilizar o PPPoE. Então, o que nós temos aqui? Basicamente, no IPoE, a gente faz a entrega desses IPs via DHCP e a gente consegue a autenticação via Circuit ID. No PPPoE, a gente consegue uma autenticação por meio de uma chave de usuário e senha. Então,
o meu usuário ele vai ter um usuário e uma senha cadastrados lá na CPE dele, que vai ser comparado com o que está cadastrado no meu banco de dados para me permitir o acesso dele. Tá, mas vamos focar aqui agora nesse carinha aqui, o Circuit ID, porque ele vai existir tanto no IPoE quanto no PPPoE Plus. O Circuit ID, ele é uma string. Se ele é uma string, então ele é basicamente um texto. E é um texto que ele consegue identificar a localização do meu cliente. Então, por meio, por exemplo, do Circuit ID, eu conseguiria fazer com que a autenticação se tornasse algo físico. Então, por exemplo, quando eu adiciono o Circuit ID, eu posso fazer com que o Rails verifique qual que é o LT que meu assinante está, por qual VLAN que ele está autenticando, qual que é o serial number da ONU, qual que é o endereço MAC que está fazendo a descagem do PPoE, qual o porta-PON que ele está vindo, qual slot ele está vindo. Então, é uma string que eu consigo formatá-la conforme a minha necessidade, utilizando diversas variáveis que eu vou ter disponível dentro da minha OLT ou dentro do meu switch, que seja, para poder adicionar esse campo de Circuit ID. E aí eu faço a autenticação baseado com isso, né? Então, deixa de se tornar uma autenticação por usuário e senha e passa a se tornar uma autenticação por localização física, o que é bem interessante também. Mas ainda assim, né, se de repente, por mais que não seja um usuário e senha, que essa pessoa conseguiria logar de qualquer ponto da minha rede, dependendo da forma que é feita essa autenticação, por exemplo, se eu avaliar só o serial number, em qualquer ponto da minha rede ele continua autenticando. Tá? Então tem que ser pensado se for implementar algo nesse sentido. E ainda falando sobre modos de entrega de internet, a gente tem o PPPoE Plus. O que é o PPPoE Plus? É o PPPoE com uma autenticação por meio de Circuit ID também. Então ele basicamente funciona assim. O meu usuário vai discar, então ele envia o primeiro pacote de PAD, que é o PPPoE Active Discovery Initialization, e aqui dentro, a hora que passa aqui pela OLT, ela adiciona o Circuit ID junto desse pacote PAD. Então eu consigo autenticar tanto por meio do meu usuário e da minha senha, como eu também consigo fazer essa autenticação utilizando de parâmetros físicos de onde meu assinante está se conectando. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado aqui agora, que aqui esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto, é, justamente porque é só para demonstrar, né, que o GPON não se resume apenas a entregar internet. Outras coisas que eu conseguiria fazer também se eu tenho uma infraestrutura do GPON é utilizar o protocolo TR-069 para gerenciamento das minhas CPS. Você não precisa necessariamente ter o GPON para fazer isso, mas você tem uma certa facilidade quando você utiliza o GPON e ONTs, porque aí você consegue configurar o TR-069 direto da OLT, programar nessa ONT, ela já sobe lá no seu servidor de ACS. Mas o que é o TR-069? O TR-069, a gente consegue utilizar ele para monitoramento e para configuração de CPS. Por exemplo, tem um servidor gratuito que é muito famoso, que é o GNSS. Então, eu consigo ler diversos parâmetros da minha CPE, como, por exemplo, eu consigo ver taxa de transferência do wireless, eu conseguiria modificar o SSID e senha, eu consigo ver a taxa negociada de uma interface LAN, eu consigo ver quanto de tráfego está passando. Então, isso da CPS. Então, é algo que se torna muito útil conforme a rede cresce para você ter um controle e uma gestão maior dela. Você conseguiria fazer uma atualização remota, você consegue fazer testes de banda nos padrões mais novos do TR. Então, é algo que se torna muito útil. E você não precisa necessariamente. Vamos dar um passinho para trás. Como que é configurado o TR-069? Deixa eu abrir aqui meu roteador que eu já mostro aqui para vocês como seria no ZTE. Vamos lá, se eu vim aqui na parte de Management e Diagnosis, eu posso vir aqui em TR-069
E basicamente está aqui toda a configuração. Para funcionar, o que eu preciso? Eu preciso informar a CSURL, que é esse campo aqui, ó. Eu informo esse campo e ele vai apontar para o meu servidor de ACS. Se ele tiver configurado com algum tipo de autenticação, eu configuro ela aqui. Se não tiver autenticação, algumas CPS não precisa colocar, outras vai ser obrigatório colocar alguma coisa. Mas só de você colocar o acesso URL e ele não tiver autenticação, né, já vai aparecer no seu servidor para você poder consultar informações dessa CPE. E você também vai conseguir configurar essa CPE de forma remota. Então, por exemplo, aqui no ZTE, a gente conseguiria fazer até mesmo uma atualização remota dele, e os servidores permitem fazer isso em massa. Então, eu conseguiria selecionar um grupo de roteadores e falar, eu quero atualizar esses caras aqui para essa versão. Por meio de um servidor de ACS, de TR-069, você consegue atingir isso de uma maneira bem simples e torna toda a gestão da sua rede de CPS algo bem mais simplificado. E se você quiser também fazer alguma configuração remota em massa, você conseguiria. Então é algo que se torna muito útil. E você também tem a opção não só de configurar ele via OLT, de configurar ele via o painel de gestão do seu equipamento, mas você também pode configurar esse cara via DHCP. Via DHCP você consegue configurar? Consegue. Existe uma option que é chamada de Option 43, que por meio dela você consegue informar qual é a URL do seu servidor de ACS para o seu equipamento. Então, na hora que ele faz a aquisição do endereço IP, ele já recebe a informação de qual servidor qual servidor de ACS ele tem que buscar, ele tem que se configurar. Então é algo que fica muito escalável, porque você deixa de depender do equipamento, você deixa de depender da sua OLT e você passa a depender somente do seu servidor DHCP. Outro tipo de serviço que é comumente entregue também em redes GPON são os serviços de LAN to LAN. O que é LAN to LAN? Vamos dizer que o cara aqui tem uma lojinha, aí ele tem outra loja, e essas duas lojas são autenticadas ou na mesma OLT, ou acontece essa autenticação dentro da sua rede também, e o cara tem outra lojinha aqui. Então, por meio do GPON, a gente consegue fazer com que essa loja aqui se comunique diretamente com essa e também participe dessa VLAN de comunicação dessa outra loja aqui. Então, via GPON, a gente consegue fazer essas manobras. Inclusive, pode ser algo que você pode oferecer para os seus clientes que tem dois pontos. Desculpem. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja uma lojinha que o seu cliente tem, aí ele tem outro ponto dentro da mesma cidade, e você poderia interconectar as duas, ou não, alguma rede de mercado aí da sua região, que você tem rede nas cidades que atende ele, você pode falar, pô, vamos fazer uma compra de um link dedicado, você para de depender da internet, e mesmo se a internet não estiver funcionando, a sua comunicação interna vai estar funcionando porque ela passa por dentro da minha rede, e não mais pela rede das redes, que é a internet. Então, via protocolo GPON, você consegue fazer isso daqui de uma maneira muito simplificada também. Agora vamos lá, vamos para a parte desse vídeo que vai fazer com que ele chegue aí pelo menos a 20 minutos, né? Que aqui está com 13. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre topologias de rede, arquiteturas de rede, como você preferir. Exemplo básico, tá com um NU apenas. Então a gente tem o nosso NU aqui, ou NT, tá? Eu tô falando ONU, mas eu já tô pensando que é um negocinho Wi-Fi. Que se conecta com o nosso OLT. Que vai eventualmente se conectar com a rede MPLS ou DWDM, ou não, vai se conectar diretamente no seu BNG. Mas enfim, vai chegar aqui, por exemplo, no nosso BNG. Eu vou imaginar que a gente tem que entregar um serviço de banda larga via PPPoE e um serviço de gerenciamento remoto de TR-069 via DHCP. Seria plenamente possível criar duas interfaces WANs, aqui na minha ONU, uma interface de internet, uma interface de TR-069, entregar esses dois serviços à parte. Então, a interface de TR-069, por exemplo, só conseguiria chegar ao teu servidor de TR-069 e a interface de internet chegaria até o servidor PPPoE.
Aqui ele adquiriria apenas o IP para ele conseguir a comunicação com o servidor de ACS. Vamos colocar o ACS aqui do outro lado. E aqui pelo PPWE ele conseguiria a comunicação para chegar até a internet. Inclusive aqui no H199A, se eu vim aqui na parte de configuração da WAN dele, eu vou ver, por exemplo, que a hora que eu crio aqui minha conexão WAN, eu posso marcar se é uma conexão de internet de TR069 ou de multicast, um IPTV da vida. Eu marcando como TR069, meu roteador entende que essa interface WAN só serve para gerenciamento. Então ele não vai subir, por exemplo, um serviço de NAT aqui para o seu cliente conseguir navegar. Vai ser algo à parte aqui do seu PPPoE. Então poderia ter essa interface aqui, ó, que é a PPPoE, e poderia ter uma interface exclusivamente TR069 do tipo IP DHCP para gerenciamento. Vamos chamar esse cara aqui de gerência. Pronto, eu poderia ter essas duas interfaces aqui perfeitamente. E poderia chegar aqui, desmarcar esse TR069 e ter somente essa aqui para TR069. E o IP que eu conseguisse por essa interface também conseguiria acesso a esse roteador, mas aí o roteador não vai deixar eu navegar por ele, o que é muito importante. Então a gente consegue entregar esses dois serviços plenamente aqui. Vamos imaginar que o PPoE está na Service VLAN 50, está na VLAN de serviço 50, e o TR069 com DHCP na VLAN 60. A VLAN de identificação da minha OLT, vamos imaginar que é a 4001. Opa, não é 4000i, né? 4001. E basicamente é isso. Eu poderia ter outra OLT aqui na rede, que seria a VLAN de identificação 4000. Nossa, ficou muito. Seria, por exemplo, a 4002. Eu poderia ter outra OLT que é a 4003, mas todas chegariam no mesmo serviço PPoE 50 aqui. Então a gente consegue fazer esse tipo de arquitetura, fica bem fácil de olhando para o backbone, né? Porque fica fácil de configurar, você tem poucas VLANs passando por ele e é algo que fica bem escalável. Vamos ver o que mais que a gente teria aqui. Ah, Felipe, mas e quanto a broadcast, como é que fica? O PPoE já tem o isolamento dele natural, então a gente não tem propagação de broadcast, e a OLT também tem o isolamento entre diferentes ONUs, então também não teria essa parte de broadcast. Então basicamente é isso, creio eu. Tá dando aí 18 minutos, seria um vídeo um pouquinho mais curto mesmo. Só para demonstrar, né, que o GPON não se resume a somente entregar serviços de internet, a gente conseguiria fazer esses outros aparatos aqui dentro da rede. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio e vamos para o próximo. Valeu! Ah, não esquece de se inscrever e deixar o joinha caso você tenha gostado. Agora sim, valeu!